Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre progressão geométrica, comumente chamada de PG, tá bom? O que é uma PG? Uma PG nada mais é do que uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é dado pela multiplicação dele por uma constante fixa chamada de razão, tá bom? Essa constante fixa chamada de razão vai ser denominada pela letra Q, tá? Beleza? Vamos ver alguns exemplos de PG aqui embaixo. Ó. Eu tenho a primeira sequência, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Essa sequência é uma PG, pois claramente a gente consegue enxergar que o 4 é a multiplicação do 2 vezes 2. E para ser PG, então, o 8 tem que ser 2 vezes 4. Isso não acontece? Ó, 2 vezes 4 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 2 é 32. 32 vezes 2 é 64. E assim continuaria infinitamente devido às reticências ali. Beleza? Então, para ser uma progressão geométrica, ou seja, para ser uma PG, cada termo a partir do segundo tem que ser igual ao anterior vezes a razão. Tá bom? Olha o meu próximo exemplo. Também é uma PG. Vocês conseguem me descrever com facilidade qual seria a razão dela, a razão dessa PG? Sim? Não? Talvez? Então vamos lá, olha só. 1, o próximo é 4. Quem que a gente multiplica por 1 que dá 4? Que dá 4? Isso aí, o próprio 4. Então significa que a minha razão vai ser 4. Ó. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, 256. E assim continuaria, tá beleza? Então, a partir do segundo termo, todo mundo é igual ao anterior vezes a razão, tá ok? Vamos ver outro exemplo. Uma progressão geométrica de razão 4, em que o primeiro termo é 1. Ó, ele deu a razão para a gente, então ele deu o valor do Q, que é 4, e deu o primeiro termo. Deu o A1, que é 1, beleza? O que a gente sabe de progressão geométrica? Cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior vezes a razão. Então, o A2 vai ser a razão, que é 4, vezes o anterior, que é 1. Tá? O A3 vai ser a razão, que é 4, vezes o anterior, que também é 4. O A4 vai ser a razão, que é 4, vezes o anterior, que é 16. Beleza? Então, temos aí já 4 termos da minha sequência. Dá para ver com clareza, com esses 4 termos, qual é a lógica da minha sequência. Então, eu não preciso ficar aqui infinitamente fazendo essas contas. Vou pegar ali e vou representar minha sequência por esses termos e deixar uma reticências no final, tá bom? Se ele tivesse me dito que a progressão geométrica tinha exatamente 4 termos, não teria aquelas reticências. Como ele deixou em aberto, a gente põe as reticências ali, tá bom? Uma observação, gente. Toda vez que eu precisar achar a razão da minha PG, basta eu dividir um termo pelo cara que está antes dele. Então, significa que eu não posso pegar o primeiro, porque não tem ninguém antes dele. Então, eu posso pegar o A2 e dividir pelo A1, ou seja, o segundo pelo primeiro. O terceiro pelo segundo, ou seja, o A3 pelo A2, o A4 pelo A3, sempre pegando um cara e dividindo pelo seu anterior para saber quem é a razão, tá bom? E para ser uma PG, todas essas divisões têm que dar o mesmo valor, por isso que eu fui botando essas igualdades aí para vocês, tá beleza? Classificação de uma PG. Olha só, a primeira coisa que eu tenho que saber de uma PG é que ela pode ser finita ou infinita. Ela é finita quando ela é limitada. O que significa isso, professor? Significa que você sabe exatamente quem é o primeiro termo e você sabe exatamente quem é o último, ou tem como descobri-los, tá bom? Ela tem um cara que começa e tem um cara que termina. Ela tem um começo e um fim, tá bom? Isso é uma sequência limitada, vai ser uma PG limitada. A ilimitada, eu não consigo determinar pelo menos um desses caras. Eu não consigo descobrir quem é o primeiro ou não consigo descobrir quem é o último, tá bom? Então ela vai ser ilimitada, beleza? Vai ser infinita, tá ok? Além dessa classificação, a minha PG ela pode ser classificada como crescente. Lembra o que é uma coisa crescente? Isso aí, é quando o próximo é sempre maior do que o anterior. No caso da PG, quando cada termo é maior do que o seu antecessor. Tá ok? Tem duas formas disso acontecer. Isso vai acontecer quando o meu primeiro termo for positivo, ou seja, quando o A1 for maior que 0, e a razão for um número maior que 1. Então, toda vez que eu tiver o meu primeiro termo positivo, o meu A1 maior que 0,
e a razão for um número maior que 1, a minha PG vai ser crescente. Olha aqui um exemplo para vocês. Ó. 4, 12, 36, 108. O primeiro termo dessa PG é o 4, esse aqui é o meu A1. Ele é um número maior que 0, beleza? Ou seja, ele é um número positivo. E a razão é um número maior que 1. Ó. Como é que eu acho a razão? Comentei para vocês lá naquela observação. Ó. Posso pegar o da frente, vou pegar aqui o 12, por exemplo, e dividir pelo que está antes dele, que é o 4. 12 dividido por 4 dá 3. Ó. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 3, 108. Perfeito, a razão é 3 mesmo, isso aqui é uma PG. Ó, o A1 é positivo, a razão é maior que 1. O que aconteceu? Ela está crescendo sempre o valor aqui, beleza? Outra forma disso acontecer é se meu A1 for negativo e a razão for um número entre 0 e 1. O que significa a razão ser um número entre 0 e 1? Significa que ela é 0, alguma coisa. Ou seja, é uma divisão onde o numerador é menor que o denominador, tá bom? Vamos ver um exemplo com isso? Ó. A sequência é menos 1000, menos 100, menos 10, menos 1. Conseguem me dizer com clareza quem é a razão ali? Com facilidade? Não? Então vamos fazer a conta aqui dela. Ó. A minha razão vai ser igual a um cara da frente, no caso aqui eu vou pegar o menos 100, dividido pelo que está antes, o menos 1000. Ó, a gente pode cancelar esses dois zeros aqui. E vocês sabem que na divisão com sinais iguais fica positivo. Sobrou 1 em cima e o 10 embaixo. Então a minha razão é 1 sobre 10. Ó. Olha que eu falei, entre 0 e 1 significa que o cara de cima, o numerador, é menor que o cara de baixo, o denominador. Aconteceu exatamente isso. Ó. Então, ó, o A1 é negativo, ó, o A1 é negativo, olha o sinalzinho de menos aqui dele. E a razão é um número entre 0 e 1. A razão é um número entre 0 e 1. Quando isso acontecer, a minha progressão geométrica vai ser crescente, tá ok? Ah, se tem crescente, vai ter decrescente também, né, professor? Exatamente isso. E qual a definição da decrescente? O inverso da definição da crescente, ó. Ela vai ser decrescente quando cada termo é menor que o seu antecessor, e quando A1 for maior que 0, a minha razão vai ter que ser um número entre 0 e 1, tá? Vamos ver um exemplo, ó. Meu A1 é o 2, é um número positivo, então é maior que 0. E a razão ali é 1 sobre 2. Ó. A minha razão, nesse caso aqui, vai ser 1 sobre 2. 1 sobre 2, o de cima maior que o de cima menor que o de baixo, significa que é um número entre 0 e 1. Beleza? Então, quando ela for negativa, a minha razão vai ter que ser maior que 1. Exatamente isso. Ó. Menos 4, menos 12, menos 36, menos 108. Ó, os números negativos estão aumentando, significa que a minha dívida está aumentando. Se a minha dívida está aumentando, significa que eu tenho um valor menor do que eu tinha antes. Tá? Então, cada termo a partir do segundo é menor do que o anterior. Então, ela vai ser decrescente. Tá, beleza? Além de crescente e decrescente, ela pode ser constante. Como assim constante? Todos os termos são iguais. Tá? Duas formas disso acontecer. Primeira forma, quando a razão é igual a 1. Beleza? Exemplo. Ó, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Não é PG constante? Ó. Todos os termos são iguais. E quem vai ser a razão? Vamos confirmar se ela é igual a 1 mesmo. O Q vai ser igual ao da frente, que é menos 2, dividido pelo anterior, que também é menos 2. Ó. Divisão com sinais iguais dá positivo. 2 dividido para 2 dá 1. Olha aqui, ó, a razão é igual a 1. Beleza? Então, na progressão constante, a razão igual a 1 vai me dar uma sequência constante. Ou se o A1 for igual a 0. E aí a razão pode ser qualquer outro cara. Tá beleza? Se o meu primeiro cara for 0, não importa quem seja a razão. Eu vou multiplicar por 0 mesmo, então vai dar sempre 0. Tá? As duas formas da minha progressão geométrica ser constante. A razão ser igual a 1 ou o primeiro termo ser igual a 0. Temos também, ela pode ser alternada ou também chamada de oscilante. Tá? Quando que isso vai acontecer? Quando a razão for negativa, ou seja, quando a razão for um número menor que 0. Olha lá, minha progressão geométrica, ó, menos 2, 8, menos 32, 128, menos 512. Perceberam? O primeiro cara é negativo, o segundo é positivo. O terceiro é negativo de novo,
O quarto é negativo. Ela está alternando os sinais dele, beleza? Então, ela está alternando entre o negativo e o positivo, tá bom? Para isso acontecer, a razão tem que ser menor que zero. Vamos ver que a razão realmente é menor que zero? Ó. A razão é o cara da frente, que é o 8, por exemplo, dividido pelo que está antes dele, que é o menos 2. Ó. Divisão com sinais iguais. Sinais diferentes, perdão. Positivo com negativo, negativo. 8 dividido para 2 dá 4. A nossa razão aqui, então, é menos 4. Ó, número negativo, viu? A razão é menor que zero, beleza? Outro exemplo, só para mostrar para vocês que não tem que ser sempre negativo o primeiro pode ser positivo, tá? E aí depois você vai ver que se o primeiro for positivo, o segundo vai ser negativo. E aí o terceiro vai ser positivo, ele vai alternando os sinais. Pô, professor, mas aí deu tudo igual, só mudou o sinal, tem problema? É sempre 3, problema nenhum. Significa que a minha razão é menos 1. Ó. Que é igual o da frente. Vou pegar aqui esse e esse daqui antes. Ó. O da frente é o 3, o de trás é o menos 3. 3 dividido por 3 dá 1. O de cima é positivo, o de baixo é negativo. Sinais diferentes na divisão, então dá menos 1. Beleza? Tá bom? Então, ó, para ela ser alternada ou oscilante, a razão tem que ser menor que zero. Só precisamos disso, tá? E o primeiro termo ser diferente de zero, claro. Tá bom, galera? Ela pode ser também estacionária. O que significa ela ser estacionária? Significa o meu primeiro termo ser um número qualquer diferente de zero e a minha razão vai ser igual a zero. Porque aí, a partir do segundo, ela vai ser sempre constante, porque todo mundo vai dar zero. Exemplo, ó, meu A1 ser igual a menos 2. E a razão zero, quando eu vou multiplicando por zero, todo mundo vai dar zero depois do menos 2. Ó. O meu A1 ser 3. E a minha razão zero. Se eu multiplicar por zero, vai dar zero para todo mundo depois disso. Tá beleza? Termo geral de uma PG. Gente, olha só. Vocês não acham que seria bem interessante para a gente ter uma fórmula que permitisse calcular qualquer termo da minha PG sem eu precisar fazer um por um? Vocês não acham que isso seria legal? Então, isso é possível. Vamos ver como é que a gente faz isso? Olha só. Seja A1, A2, A3 até o AN uma PG, de acordo com a definição temos que, o que a gente sabe? Que a partir do segundo termo, todo mundo é igual ao anterior vezes a razão. Então, significa que o meu A2 vai ser o A1 vezes a razão. Beleza? Até aí? O meu A3, ele vai ser o A2 vezes a razão. Mas percebam ó, que o A2 é o A1 vezes Q. Então, vai ficar A1 vezes Q, vai ficar A1 vezes Q ao quadrado. Então, meu A3 vai ser A1 vezes Q ao quadrado. Como assim, professor? De onde é que saiu esse Q ao quadrado aí? Olha só. O A2, ele é o A1 vezes o Q. E tinha um vezes Q aqui de novo. Ó. Então, A1 vezes Q, que é igual ao A1 vezes Q ao quadrado, tá? O número vezes ele mesmo, ele ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. Ó. O A4 é o A3 vezes Q, mas o A3 já é o A1 vezes Q ao quadrado. Então, o A4 vai ser o A1 vezes Q ao cubo. Ah, professor, esse cubo é porque o A3 era o A1 vezes Q ao quadrado, certo? Exatamente isso, ó. O A4 é o A3 vezes Q, só que o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. Vou multiplicar pelo Q aqui de novo, vai dar Q ao cubo, beleza? O A5, então, vai ser o A4 vezes Q, que nada mais é do que o A1 vezes Q à quarta, beleza? Então, ó, acho que aqui a gente já consegue botar uma regra aqui. Percebam o seguinte, ó. Esses caras que estão aqui embaixo é o que a gente chama de índice, tá? Eles vão representar o nosso N, beleza? Esse N começa no 1 e vai até onde a gente queira que ele vá, beleza? Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, beleza? Então, ó, o que eu estou calculando aqui, a gente chama de AN. Então, o que a gente quer botar aqui na nossa fórmula geral é o AN. Percebam que o A1 não muda, está em todos eles. Ó. Então, a gente vai ter A1 vezes o Q também, ó, sempre Q, elevado a um expoente. Quem é esse expoente?
Como é que eu vou saber quem é esse expoente? Simples, gente. Olha só. Aqui era 2. Aqui era 3. Vê se o 2 não é 3 menos 1. Ó, 3 menos 1, 2. Aqui era 3. Aqui é 4. Ó, 4 menos 1, 3. Aqui é 4. Aqui é 5. Então, ó, 5 menos 4. 5 menos 1 igual a 4. Então, é sempre o quê? O termo que está aqui embaixo, que são os nossos n's, menos 1. Então, olha só. O AN vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Beleza? Então, toda vez que eu quiser achar um termo, basta que eu saiba o quê? Quem é o primeiro, quem é a razão e qual a posição que eu estou calculando. Esse N nada mais é do que isso. Esse índice diz em qual posição vai estar. O A1, primeiro. A2, ó, o 2 de segundo. A3, o 3, o terceiro. Então, basta que eu saiba qual posição eu estou procurando, a razão e o primeiro termo. E eu consigo achar qualquer termo da minha PG. Vamos ver isso na prática? Olha só, botei uns exercícios resolvidos aqui para vocês. Ó. Primeiro, identifique as sequências que representam progressões geométricas. Para ser progressão geométrica, cada termo, a partir do segundo, tem que ser igual ao anterior vezes uma razão. Beleza? Então, o que eu posso fazer para descobrir isso? Posso simplesmente olhar e ver se está todo mundo sendo multiplicado pelo mesmo cara, tá? Ou calcular as razões. Ó. Percebam aqui na letra A que eu posso pegar e calcular o valor do quê? Ó? O segundo, que é o 5, dividido pelo primeiro. O terceiro, que é o 25, dividido pelo segundo, que é 5. O quarto, que é 125, dividido pelo terceiro, que é 25. O quinto, que é o 625, dividido pelo anterior, que é 125. Ó. Percebam que todas essas divisões aqui, o resultado dá 5. Significa que a minha razão é 5. Se todos eles dão o mesmo resultado, significa que está obedecendo a regra da PG. Então, essa sequência aqui é uma PG. Beleza? Preciso fazer todos assim para provar que é sim. Tá? Para provar que não é, basta você achar algum que esteja errado. Por exemplo, ó, aqui, se eu pegar esses dois aqui, ó, eu vou ter o 4 dividido por 2 igual a 2. Se eu pegar esses dois aqui, ó, eu vou ter o 10 dividido por 8 igual a 1,5. Ó, deu igual? Não, deu diferente. Se deu diferente, significa que essa sequência aqui, ela não é uma PG. Tá bom? A próxima aqui. Pô, professor, essa lei ficou complicada, em fração. É um pouquinho complicado, mas não mudou muita coisa não, ó. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos calcular a razão aqui, ó. Vai dar... A gente vai pegar o menos 1 sexto e vai dividir pelo menos 1 sobre 3, né? O da frente dividido pelo anterior. Como é que a gente faz divisão de fração, gente? Mantém o primeiro. Primeira coisa aqui, ó. Negativo por negativo vai dar positivo. Então, já não vou nem mais ligar para esse sinal aqui, já sei que dá positivo. E aí, regra de divisão de fração. Mantém a primeira, que é 1 sexto, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 3 sobre 1. Então, isso aqui dá 3 sobre 6, simplificando por 3 em cima e embaixo. Lembra, tem sempre que simplificar pelo mesmo valor. 3 dividido para 3 dá 1, 6 dividido para 3 dá 2. Significa o quê? Que eu estou multiplicando por 1 sobre 2. Ou seja, que eu estou multiplicando a parte de baixo por 2. Vê se não é isso que está acontecendo aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Pô, professor, isso aí mesmo? Exatamente, galera, viu? Não tem bicho de 7 cabeças, não, ó. Então, esse cara aqui, novamente, a gente tem mais uma PG. Tá bom? O único que não é PG aí é a letra B. Vamos para o número 2, ó. Qual o quinto termo de uma PG em que o primeiro termo é 3 e a razão é 4? Então, olha só, galera. Ele deu para a gente o primeiro termo,
Então, ele deu para a gente o A1 e deu para a gente também, ó, a razão. Então, ele deu para a gente o quê? Ó? Então, eu sei que o A1 é 3 e a razão é 4. Ele quer saber o quê? O quinto termo. Olha a posição aqui. O que significa esse quinto? Significa que o meu n é igual a 5. Tá bom? Como é que é a fórmula do termo geral lá que eu passei para vocês? Ó, o AN é igual ao A1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, o AN, meu n é 5, então vai ficar A5 igual ao A1, já vou botar o valor, ó. O A1 é 3. Então, 3 vezes a razão é o quê? Que é 4, elevado a n, que é 5, menos 1. Então, isso aqui é 3 vezes 4 elevado a 4. Tá, beleza? O meu A5, então, vai ser igual a 3 vezes... Quanto é 4 elevado a 4, galera? Isso, exatamente. Ó. 4 a quarta vai ser 256. O A5, então, vai ser igual a 3 vezes 256. Ó. 3 vezes 6, 18. Foi 1. 3 vezes 5, 15. Com aquele 1, 16. Foi 1 de novo. 3 vezes 2, 6. Com aquele 1, 7. Então, 768. O quinto termo dessa PG é igual a 768. Beleza? Moleza assim. Então, ó, quero saber um termo específico da PG. Vou pegar o meu A1, a razão e o N. Peguei os três, boto na fórmula do termo geral e substituo todos eles depois. Vou achar o que eu quero depois ali, fazendo as operações necessárias. Tá bom? Vamos para o terceiro exemplo. Em uma PG, o terceiro termo é 20 e a razão é 2. Determine o oitavo termo desta PG. Ó, ele não deu para a gente agora o primeiro. Vou botar um vermelhinho aqui que fica melhor. Ele deu para a gente o terceiro. Ele deu para a gente então o valor do A3. E deu a razão. Ele deu o quê? Determine o oitavo termo. O oitavo termo. Ele quer saber o termo que está na posição 8. Então, ele quer saber quando o n é igual a 8. Beleza? Então, ó, a gente tem o A3, que é 20. A gente tem a razão, que é 2. E tem o n igual a 8. Tá? Como é que a gente faz as questões desse tipo aqui? Ó? Gente, ó, esse daqui a gente vai usar uma adaptação daquela fórmula, beleza? Vou trabalhar com o que eu tenho. O que eu quero saber? Eu quero saber o oitavo termo. Então, eu quero saber o A8. Ele vai ser igual ao A1 vezes... Seria igual ao A1 vezes, né? Só que eu não tenho o A1. O que eu tenho aqui? Eu tenho o A3. Então, eu vou botar o A3 ali. Eu tenho o A3 aqui, vezes a razão. E aí que tá. Aqui agora não vai ser aquele n-1, porque eu não estou saindo do A1, eu estou saindo do 3, do A3. Então, olha só, percebam o seguinte, ó. A gente tem aqui o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Ó. Eu tenho esse cara aqui, eu tenho esse cara aqui, quero saber esse daqui. Quem vai ser o meu expoente ali então? Eu tenho esse cara aqui. Quem vai ser o meu expoente ali então? O meu expoente vai ser essa distância que tem entre eles aqui. Eu estou saindo daqui. Vou andar 1, 2, 3, 4, 5 para chegar lá. Então aqui vai ser Q elevado a 5. Beleza? Tá bom? Se vocês não quiserem fazer essa contagem aqui, é sempre pegar o que você tem, aonde você quer chegar, menos o cara que você tem lá. Beleza? Então, ó, o A8 vai ser igual ao A3, que é 20, vezes a razão, que é 2 elevado à quinta.
Então, vai ser 20 vezes 32. O A8, então, vai ser igual, 20 vezes 32 dá 64, com 0 aqui do 20, 640. Não, 2 vezes 32, 64. Tem o 0 aqui, eu adiciono ele ali no final. O meu A8, então, vai ser igual a 640. Beleza? Pô, professor, mas eu tenho que ficar lembrando, fazendo essas contagens aí? Não, você pode pegar a adaptação da fórmula assim, ó. Deixa eu apagar esse início aqui para poder mostrar para vocês, ó. Em vez de você fazer aquela contagem, você pode fazer assim, ó. O seu AN, que é o que a gente está procurando ali, vai ser igual ao AK vezes Q elevado a N menos K. Que AK? De onde é que saiu esse K? O K é o que você sabe aqui. No caso aqui, esse 3 é o seu K, porque ele me deu a posição 3. Beleza? Então, posso me guiar por essa fórmula aqui. Se não lembrar a fórmula, faz a adaptação igual eu fiz aqui no início com vocês. Tá beleza? Tá ok? Então, vamos aqui à quarta questão. Olha só. O que eu sei aqui? Ele me disse que é um APG, o quarto e o sétimo termo são, respectivamente, 32 e 2048. Então, eu já sei que o A4 é igual a 32 e que o A7 é igual a 2048. Beleza? Ele quer saber qual é o seu primeiro termo. Só que para eu saber quem é o meu primeiro termo, eu tenho que saber quem é a razão. E foi para isso que ele me deu esses dois caras aqui, ó. Eu vou trabalhar com eles, usando aquela adaptação de fórmula que eu botei para vocês lá, ó. Eu sei que o A7 tem que ser igual ao anterior, que a gente sabe, né, que no caso é o A4. Que no caso é o A4, vezes o Q elevado a N menos K, ou N menos K aqui, ó. No caso aqui o N é 7, o K é 4. 7 menos 4, 3. Ou pensa na distância, gente. Não quiser lembrar desse N menos K, lembra da distância entre eles, ó. 7 menos 4, 3. O sétimo está 3 posições à frente, beleza? O A7 a gente sabe? Sabe, ó. 2048. O A4 a gente sabe? Sabe. 32. O Q não. E o 3 deixa ali, beleza? Esse 2048 agora vai ser dividido por esse 32. Então vai ficar 2048 sobre 32 igual a Q ao cubo, beleza? 32 estava multiplicando, passa para lá dividindo. E agora, qual vai ser o valor do Q então? O Q vai ser igual a resultado dessa divisão aqui, 2048 por 32, que dá 64, tá? E esse cubo que está aqui vai para o outro lado. Quando um expoente muda de lado, ele passa fazendo raiz. Então, a hora elevada ao cubo vai ser raiz cúbica. Quanto é raiz cúbica de 64, galera? Vocês lembram? Isso, raiz cúbica de 64 é 4. Quem não lembra, ó, por que é 4? Porque 4 vezes 4 vezes 4 dá o 64, ó. Beleza? Então, olha só. Raiz cúbica de 64, expoente 3, multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, deu 64. Então, raiz cúbica de 64 é o próprio 4. Vou aqui agora, ó, fazer para achar o A1. E aí, para achar o A1, você pode escolher trabalhar a partir do A7 ou no A4 mesmo. Eu vou trabalhar com o A4, que ele é menor, tá beleza? Então, ó, A4 igual ao A1, que eu não sei quem é, vezes o Q elevado a N menos 1. E agora, como eu vou trabalhar com A1, tem que ser a fórmula básica aqui, beleza? No caso ali eu já botei o 4, mas a fórmula básica, no lugar daquele 4 ali, estaria o N, né? A N igual. Como eu falei que vou trabalhar com 4, significa que esse N é 4. Então vai ficar A4 igual ao A1, que eu não sei, vezes o Q elevado a N menos 1, beleza? Por falta de espaço aqui, eu já vou botar direto os valores, tá bom? Então, ó,
vai ficar, então, o AN, no caso o A4, que eu sei que é 32, igual ao A1, que eu não sei quem é, ele que eu quero achar, então fica aqui, vezes o Q que a gente acabou de calcular na parte anterior, que é 4, elevado a n menos 1. Ó, eu peguei o valor do A4, então meu n vai ser o 4. 4 menos 1, 3. Então vai ficar 32. Então vai ficar, ó, 32 igual ao A1 vezes 4 ao cubo. Não dá nem trabalho de calcular, né? A gente acabou de calcular aqui atrás, ó, 64. Então quem vai ser o A1? Vai ser igual a 32 dividido por esse 64. Fazendo essa divisão aí direto, dá 1 sobre 2. Né? Simplificando, na verdade, em cima por 32 e embaixo também por 32. Dá 1 sobre 2. Ou se você fizer a conta direto, para dividir, com auxílio de uma calculadora, que seja, você vai ver que isso aqui dá 0,5. Significa, então, que o primeiro termo dessa PG é 1 sobre 2. Ou, forma decimal, igual a 0,5. Beleza? Espero que tenha ajudado vocês essa breve aula. E isso é tudo, galera. Até a próxima. Tenha uma boa semana.